irmãos, nessa manhã nós vamos tratar de um assunto que ele é alvo de muito questionamento, tanto para aqueles que creem em Deus e têm-no como seu Senhor e Salvador, como para aqueles que desistiram de Deus, não confiam em Deus, e alguns tornaram-se contra Deus. O Salmo de número 34. Esse salmo, ele surgiu por inspiração de Deus na vida de Davi, num momento muito difícil, quando ele estava para perder a sua vida. E ele foi se refugiar numa caverna, a caverna de Adulão. Ele foi levado à presença de Abimeleque, que iria tirar a vida de Davi. E ali, naquele momento, Davi fez-se como se fosse um louco. Realmente, diz a Bíblia, ele fez-se de louco. E Davi, então, ele não tinha em quem confiar. O seu exército, antes numeroso, muitos homens lutavam com ele, por ele, estava reduzidíssimo. Ele não tinha como enfrentar ninguém. E o verso que eu vou ler, somente o verso 8, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Juntos, vamos dizer: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Deus é bom, meus irmãos. Vamos refletir sobre esse verso da Bíblia e sobre essa afirmativa. Muitas vezes é difícil compreender a bondade de Deus. Diante de males sem explicação, diante, por exemplo, de catástrofes naturais, onde pessoas inocentes, independente da idade, perdem a vida. Como podemos entender a bondade de Deus diante de enfermidades que ocorrem de forma surpreendente? E muitas vezes nós percebemos que, por mais que nós lutemos, por mais que nós nos preparemos, por mais que nós cuidemos, nós não temos a saída. Como entender a bondade de Deus diante de pessoas que, no seu nascer, já nascem trazendo mazelas que as impossibilita de ter uma vida em sua plenitude? Como entender a vontade de Deus diante de um mundo onde de um lado há fartura, de um lado há esbanjamento, e de outro lado há miséria, de outro lado há fome? Como entender a bondade de Deus diante de um mundo onde muitos estão a ostentar os bens que possuem e outros nem migalhas têm para comer? Esses questionamentos, meus irmãos, têm feito muitas pessoas a duvidar da bondade de Deus. Será que Deus é bom? Diante dos males dessa vida, nós podemos afirmar que Deus é bom. E se nós pensarmos nisso, não estaremos sozinhos. Por exemplo, quando você folheia a Bíblia, e você verifica homens que foram inspirados por Deus, foram profetas, que falaram em nome de Deus.
eles questionaram a bondade de Deus em algum momento de sua vida. Jeremias, por exemplo, o profeta, quando olha tudo quanto está acontecendo, ele diz: Senhor, o Senhor me iludiu, e eu iludido fiquei. E ainda é o profeta quem diz o seguinte: será que o Senhor realmente se esqueceu de nós? O profeta Isaías nos afirma no Salmo, capítulo 40, a partir do verso 27, ele pergunta o seguinte: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Onde está Deus na situação que ele e o seu povo estavam a enfrentar? No Salmo 77, Asaf, por exemplo, questiona a bondade de Deus, dizendo: porventura o Senhor cessou de ser bondoso, a sua misericórdia acabou para sempre, o Senhor não olha mais para nós. Irmãos, diante de fatos concretos da vida que nos fragilizam como seres humanos, nós ficamos a questionar: onde está a bondade de Deus? Onde está a bondade de Deus? E o texto dessa manhã diz: o Senhor é bom, Deus é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. Feliz é aquele que nele confia. Então nós precisamos entender algumas verdades em relação à vida humana e em relação ao Deus que deu-nos a vida, o Deus que criou a vida. Por exemplo, em relação ao sofrimento, havia uma visão que permeava o Velho Testamento e veio para o Novo Testamento, de que se alguém estava passando por algum momento de penúria, de sofrimento, de enfermidade, é porque essa pessoa tinha feito alguma coisa errada. Para não sermos longos, vamos citar somente um fato acontecido no ministério de Jesus. Capítulo 9 do Evangelho de João, os discípulos que estavam andando com Jesus, estavam ali no seminário de Jesus, aprendendo com Jesus, eles percebem um homem que era cego desde o seu nascimento, e a pergunta que eles fazem a Jesus é a seguinte: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais para que nascesse assim? Jesus diz: olha, vocês estão completamente enganados. Não foi ele quem pecou, nem foram seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Irmão, quando acontece alguma coisa com alguém, até entre os cristãos, às vezes, quando vemos alguém numa luta, numa dificuldade tremenda, a gente fica assim: olha, alguma coisa ele fez. Tornamos semelhante aos amigos de Jó. E ainda aqueles que dizem assim: olha, Deus sempre vai punir as pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus é bom. Então, meus irmãos, os males existem em consequência do pecado da humanidade, do homem. A palavra de Deus diz que por um homem veio o pecado do mundo, e esse pecado passou a todos os homens. E o pecado, ele, na verdade, é o mal na prática. Independe de quem você é. Independe do que você crê. Os males podem atingir a você porque você está no mundo. Jesus falou o seguinte, que a chuva cai somente sobre os bons. Foi isso que ele falou. Ele disse que chuva cai sobre bons e maus. Então, lutas, mazelas, dificuldades, dor, sofrimento, pode acontecer em consequência do pecado que está no mundo. A palavra de Deus diz que o mundo, ele jaz no maligno. Nós não podemos ser contra ao princípio geral da Bíblia. Então, para que nós possamos entender, Deus é bom, mesmo diante dos males. E possamos também compreender que o mal é uma realidade universal. Não há, irmãos, presta bem atenção, não há possibilidade
de você viver nesse mundo de Deus sem de vez em quando ser atingido pelo mal. Claro que alguns têm uma carga maior, outros têm uma carga menor, mas essa é uma realidade da vida, existe o ponto e o contraponto. E a questão é nós entendermos que mesmo quando os males acontecem, nós precisamos entender que isso não é o final da história. Nós precisamos entender que Deus é bom. Não importa a origem do mal que nos atinge, nos alcança, se é por causa da nossa iniciativa, se é por causa da iniciativa alheia, como aconteceu, por exemplo, com José, quando ele reconhece seus irmãos no Egito, a partir do capítulo 40 do livro de Gênesis, ele diz o seguinte: olha, vocês quiseram fazer-me o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Então, o mal é uma realidade universal. Muitos crentes com a sua fé infantil, quando passam por lutas, eles começam a questionar a bondade de Deus. E ficam a pensar: ora, Deus não foi bom para comigo. Deus podia agir. Deus podia mudar isso. Isso é um questionamento inadequado, próprio de alguém que tem uma fé meramente infantil. Porque o mal na vida do cristão, ele sempre será circunstancial. Não será definitivo. Nunca será definitivo. Deus sempre tem uma história para escrever. E nós precisamos entender como Deus está escrevendo a história através dos momentos, às vezes, complicados desta vida. Deus é bom. Então, se você está passando por um momento difícil, né? Às vezes falta emprego, às vezes falta dinheiro, às vezes falta saúde, às vezes falta harmonia, falta tanta coisa. Você diz: onde é que Deus está? Deus está com você. Porque Ele é bom. O salmista diz que Deus é bom. A segunda realidade, meus irmãos, é que esse Deus que é bom, Ele deve ser buscado. Eu acho interessante que, às vezes, a pessoa, na sua infantilidade espiritual, diante das lutas, em vez de ele buscar a Deus, ele se afasta de Deus. Deus não foi bom para comigo, então não quero mais saber de Deus. Deus não foi bom para comigo, então não quero mais saber da obra de Deus. Deus não foi bom para comigo, eu não quero mais saber da igreja. Irmãos, que negócio é esse? É nessa hora que nós devemos buscar ao Senhor. O texto que está aí, eu queria que vocês lessem comigo o que diz a Bíblia. Busquei e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É o que diz o salmista: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Presta atenção aqui, irmão. Presta atenção aqui, irmã. Se há uma hora onde nós devemos buscar mais a Deus, é quando a coisa está apertada. É quando as lutas são maiores. É quando nós não temos a saída. É quando não há mais esperança. É quando todos dizem: não adianta, até nós mesmos admitimos, não adianta mais, não há mais o que fazer. É nessa hora que devemos buscar ao Senhor. Veja a imagem de Davi. Ele estava numa caverna, seu exército, já disse, estava quase que dizimado, havia poucos homens com ele. O rei Abimeleque era muito forte, valente, a sua vida iria chegar ao fim. E nesse momento o rei Davi diz: busquei ao Senhor, Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Na hora do aperto, quem é que você busca? Não fuja de Deus. Não se revolte, não se rebele contra Deus. Busque ao Senhor. Porque com certeza
Deus sempre responde. Deus sempre responde. Irmãos, essa é uma promessa bíblica. O texto muitos conhecem de cor, né? O livro do profeta Jeremias, 33:13, que diz assim, vamos juntos dizer? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Mas em vez de fazer isso, às vezes, buscar a Deus, nós reclamamos, nós nos revoltamos, nós não entendemos, em vez de fazer o que Deus falou, clame a mim, busque a mim. Eu vou te responder, vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Sabe por quê, irmãos? Quando males acontecem na vida, não é por causa de Deus, já disse, é por causa do pecado que jaz no mundo. Mas Deus quer nos livrar. Interessante a expressão do salmista no verso 6 do Salmo 34, que ele diz assim, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Quem era o homem que estava falando? Irmãos, ele não era, na verdade, um pobre, do ponto de vista de questões materiais. Davi era um homem extremamente rico, mas ele percebeu que tudo quanto ele tinha não podia trazer para ele segurança, não podia trazer para ele certeza, porque agora, mesmo tendo tantas coisas, ele sentia-se vulnerável e pobre diante de Deus, humilhado. Ele diz, então, eu vou clamar ao Senhor. Ele diz, clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Irmãos, quando você estiver nessa luta, chegue para Deus humildemente. Não fique a exigir de Deus, como muitos hoje estão a fazer, dizendo, Senhor, eu ordeno que o Senhor faça isso. Senhor, eu sou teu servo, eu sou fiel, eu devolvo meus dízimos, eu frequento a igreja, Senhor, eu ordeno. Não ordenamos nada para o Senhor. Nós temos que dizer, Senhor, eu estou clamando como pobre. Eu estou clamando como alguém que não tem saída, eu estou clamando como alguém que não merece, mas Senhor, olha para mim, Senhor. Senhor, estende a tua mão, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Venha ao meu auxílio, Senhor, me livra. Meus irmãos, não há nada mais que agrade a Deus do que um coração quebrantado e contrito. É o que diz a palavra? Há um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Deus quer nos livrar. Caminhando já para o final do sermão dessa manhã, meu Deus é bom, diante dos males da vida, não se questione, Ele é bom. Deus é bom, devemos buscá-lo. Quando as coisas estão difíceis, mais ainda. E em terceiro lugar, Deus é bom. E devemos fazer o quê? Vamos dizer, devemos o quê? Experimentá-lo. É interessante que o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que nele confia. Provar a bondade de Deus é algo pessoal. Eu não posso crer a partir do que os meus pais creram. Eu não posso crer a partir do que minha esposa creu, ou do que os meus filhos creram. Eu tenho que ter uma prova pessoal. Prove, veja que Deus é bom. Irmãos, Deus está sempre manifestando a sua bondade. E é necessário que eu prove para ver a bondade de Deus. Você já provou a bondade de Deus? Prove isso. É maravilhoso. Ele diz que feliz é o homem que prova essa bondade. Porque quanto mais nós provamos a bondade de Deus, mais nós confiamos nele. Há uma verdade bíblica que nós precisamos entender. Que Deus não é bom porque Ele faz aquilo que você quer ou que eu quero. Não, Deus não é bom porque Ele faz o que nós queremos.
Mas Deus é bom porque Ele sempre faz o que nós precisamos. Mesmo quando situações adversas acontecem, Deus permite, não é que Deus mande, Deus permite, porque Deus sabe que nós precisamos, para que nós possamos crescer mais, para que nós possamos ser mais dependentes, para que nós possamos buscar mais a Ele. Deus é bom, devemos experimentá-lo, e quando nós experimentamos o Senhor, nós aprendemos algumas verdades. Primeira verdade, meus irmãos, coisa boa é ter alguém lutando por nós na hora da nossa dificuldade. É bom. E Deus luta por nós. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 31, dizendo: se Deus é por nós, quem pode completar? Quem será contra nós? Miguel, teve um tempo que eu fui do seu tamanho. Sabia? E eu era um menino. Eu não sei se eu era um menino arteiro, né? Hoje tem um dos meus irmãos aqui, não precisa perguntar para ele depois, ele é mais novo que eu, ele não vai saber. Mas eu lembro que nós somos em 8 homens, numa família só, e estudávamos num colégio público, né? Nunca esqueço o nome da minha escola, Escola Mato Grosso, lá no bairro do Irajá, no Rio de Janeiro. Já compartilhei com os irmãos. E no momento lá, daquelas coisas de criança, viu, Miguel? Eu me desentendi com um amiguinho meu. Briguei com ele. O que ele falou para mim? Quando chegar lá fora, eu vou te pegar. Sabe o que eu disse para ele? Pega nada. Mas por que eu falei isso? Porque naquela escola eu tinha outros irmãos, tinha primos, tinha meu irmão mais velho do que eu. Eu sempre fui bem franzino, mas meu irmão era forte, meu irmão mais velho, né? E quando tocou o sinal, naquele tempo não era como hoje, não. Tinha que formar para sair da escola, né? Sabe aquela acabou a formação ali, formatura, sei lá. Eu corri para perto do meu irmão. E o garoto veio seco. E eu fiquei, não faça isso não, viu, criança? De lá zombando dele. Vem? Ele veio nada. Por quê? Porque eu sozinho era fácil ele me bater. Mas eu tinha alguém maior do que eu lutando por mim. Irmão, a Bíblia diz o seguinte: você prove a bondade de Deus, experimente isso. A luta está difícil? Chame Deus, fique do lado dele. Quero ver quem é maior do que ele. Quem vai enfrentá-lo. Quem é que vai poder derrotá-lo? Então devemos experimentar, porque Deus luta por nós. O que diz o texto? O anjo do Senhor, vamos ler juntos? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Entenda isso aqui, irmão. Não significa que você tem um anjo da guarda, não é isso que está dizendo o texto. Está dizendo o que diz lá em Hebreus, que os anjos são seres espirituais que Deus envia para nos proteger. E eu acredito que há tantas vezes na minha vida que Deus manda anjos para me proteger. Na sua vida também, meu irmão, há tantas vezes que Deus manda anjo para te proteger. Em muitos momentos, você às vezes nem percebe, né? Eu às vezes vejo aqui os irmãos da igreja. Um dia eu estava ali na Lindenberg, passou um irmão aqui da igreja por mim, não vou dizer o nome dele, só vou dizer um milagre, não vou dizer o nome do santo. Irmãos, ele passou numa moto, numa velocidade tão grande, que eu pensei, Deus mandou um exército para segurar esse camarada aí, senão ele vai morrer. É o anjo do Senhor que acampa-se para nos livrar, para nos proteger. Deus está sempre perto de nós. No verso 18 do Salmo 34, o salmista diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva aos contritos de espírito. Quebrantes diante do Senhor. Quebrantes. Deus está perto de quem tem o coração quebrantado.
E finalmente, irmãos, Ele nos livra nas aflições. Verso 19, vamos juntos ler o último verso dessa manhã? O que diz verso 19? Muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor livra de todas. Alguns anos atrás, quando eu era no início ainda do meu pastorado, havia uma canção, e quando eu estava preparando esse sermão, essa canção veio à minha mente, ao meu coração. Eu sei que a maioria não conhece, né? Então eu não vou fazer essa maldade de Deus, irmãos, aqui para dirigir. Assim: Deus é bom demais, as angústias e aflições ficam para trás. Meu coração palpitou de alegria, amor e paz, porque Deus é bom, aleluia, Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Aí diz a segunda parte: quando estou a perecer, Ele vem me socorrer, com sua mão me segura e me dá amor e paz, porque Deus é bom, aleluia, Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais.